Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu vou fazer a segunda parte de um vídeo que muita gente assistiu e pediu e sentiu falta, que foram os animais, a parte simbólica dos animais. Então, como não deu para falar de todos os animais no outro vídeo, eu trouxe mais alguns nesse vídeo para ver se eu consigo deixar mais pessoas felizes com isso. Começando então o vídeo, eu quero fazer um alerta de alguma coisa que apareceu no outro vídeo que foi muito interessante que as pessoas colocaram. Eu falei muito da águia, né, do símbolo da águia, e falei muito daquele aspecto do bico quebrar, de regenerar e tudo. Algumas pessoas comentaram, ah não, isso é mito, isso não acontece. Excelente observação, isso realmente não acontece no mundo real, no mundo físico, mas no campo mitológico acontece. E quando a gente está falando de interpretação de símbolos e de utilização desses animais enquanto símbolos dentro de uma crença pessoal ou coletiva, mesmo que essas inverdades ou esses mitos, eles têm que ser levados em conta. Faz parte da construção do arcabouço de qualquer símbolo a sua própria mitologia. Então, se criou em torno da águia uma ideia de que ela tem essa coisa de quebrar o bico, refazer, por mais que isso não seja uma verdade, simbolicamente isso tem que ser levado em conta, porque isso foi construído dentro de um inconsciente coletivo e dentro de uma crendice popular ou de um folclore popular, que nada mais é o que compõe um corpo mitológico muito maior. Beleza? Então, por exemplo, imagina alguém que sonha com uma águia quebrando o bico e o bico se desfazendo e renascendo. Você fala, ah, não, seu sonho não tem nenhum significado porque isso não acontece na natureza. Não, pelo contrário, aquela pessoa sonhou aquilo porque ela aprendeu que aquilo de algum jeito era uma verdade para ela, foi comprado como verdade, então a partir dali aquilo passa a fazer parte do arcabouço simbólico dela, beleza? Então, fazendo aqui a minha meia-culpa de não ter feito esse aviso no outro vídeo, as pessoas chamaram a atenção, muito obrigado por chamar a atenção, porque assim a gente consegue reconstruir aqui o nosso conhecimento. Um outro animal que eu falei no vídeo, mas as pessoas não lembram, é a coruja. Então eu resolvi falar um pouco mais da coruja. A coruja é um símbolo da deusa Atena, a deusa da sabedoria, então ela foi associada com a deusa não à toa, mas porque é um animal que, além de enxergar à noite, na sombra, ela se alimenta de carne, é uma ave de rapina, ou seja, ela se alimenta de compostos vitais, ela se banha do que tem de mais poderoso nas energias dos compostos vitais, e aí por causa disso ela é um animal que tem uma facilidade de compreender as coisas através de um processo de digestão, então de compreender os outros aspectos dela, as outras partes dela. E aí a coruja tem aquela coisa de virar a cabeça, né, quase que 360 graus, né, ela vira 180, depois 180 para o outro, então ela tem uma grande capacidade de enxergar o todo. Vamos falar de outro animal que foi muito pedido, que foi o urso. O urso então é um mamífero, um dos maiores mamíferos que tem, extremamente forte, com várias espécies diferentes, né, dentro dos ursos. Tem urso pardo, urso grizzly, urso preto, urso polar. Cada urso desse, obviamente, vai ter o seu significado. Um urso preto é diferente de um urso polar. Primeiro, pelos habitats em que eles vivem, e segundo, pelas próprias cores. Enquanto o preto remete a uma coisa mais do desconhecido, da escuridão, do inconsciente, do que está oculto. O branco representa algo que está mais às claras, mais aparente, mais despido, mais, né, no sentido de estar ali, mais à vista de todo mundo. Então a gente tem esses dois tipos de urso. Mas o urso, ele tem uma característica muito interessante, a maioria deles, né, não todos, mas tem uma característica de longos períodos de hibernação. Por que a maioria? Porque alguns têm períodos menores, e a gente tem ursos que são muito grandes, como o urso preto, por exemplo, o urso pardo, e tem ursos muito pequenos, como por exemplo o urso chinês, super bonitinho, mas é bem pequenininho. O que então essa característica de hibernação traz enquanto aprofundamento simbólico? O urso é um animal que está extremamente ligado à natureza, porque ele acompanha os ritmos da natureza. Então, quando vai chegar naquele momento em que a terra se recolhe, fica coberta pela neve, ou se recolhe porque não é um momento de fertilidade, que está frio, tem pouco sol, o urso faz a mesma coisa. Ele se recolhe, e assim nesse momento ele economiza energia, para que no momento em que a terra estiver no ápice da sua energia, ele consiga também estar no ápice do seu aproveitamento energético. Então a gente sabe que os ursos consomem grandes quantidades de gordura, principalmente dos salmões, para poder aguentar esse período de hibernação. Então imagina que simbolicamente a gente está falando que o urso é um aspecto nosso que se prepara para períodos de míngua, períodos de grande restrição, beleza? Vamos
Vamos falar de outro animal que é o marlin azul, é um peixe extremamente rápido do oceano, ou seja, um processo nosso que transita muito bem pelo emocional. Ele transita tão bem que ele é muito rápido. Ele consegue chegar nos pontos emocionais da maneira mais focada e direta possível. Depois vem a raposa. A raposa ela é muito interessante porque ela, enquanto é um animal pequeno, mas extremamente inteligente, rápido, ágil e muito associado, né, principalmente com os roubos das galinhas nos galinheiros. As raposas atacavam os galinheiros, mesmo com as armadilhas, com as grades, elas conseguiam dar um jeito de fazer isso. Então a raposa acabou sendo associada a um animal extremamente inteligente. No Oriente, por exemplo, ela vai ter outros simbolismos. A raposa vai trazer até um simbolismo não só de uma esperteza, mas de uma sabedoria. E isso é muito legal porque no nosso tarô do canal, Tarô do Conhecimento da Humanidade, no Hierofante a gente escolheu uma raposa para simbolizar justamente essa mentalidade rápida, esse nosso instinto esperto. Então a raposa, ela tem essa facilidade de ser rápida e de ser esperta. Não falamos de dinossauro no último vídeo, mas se a gente quiser pegar os dinossauros como um todo, são animais extremamente primitivos e que lembram a nossa ancestralidade primitiva. Por que são primitivos? Porque o cérebro deles era muito pequeno, não era quase nada desenvolvido. Isso fez com que eles se tornassem grandes animais, mas com um cérebro muito pequeno, porque não tinha aquela necessidade de raciocínio. Eram répteis, não eram mamíferos, né, que tinham um cérebro um pouco maior, mas são animais extremamente ligados à nossa parte muito primitiva, muito ancestral. Por mais que nós humanos não tenhamos tido contato com esses grandes répteis, mas a gente tem uma memória simbólica disso. Então eles vão representar justamente uma energia indomada, uma energia que dominava a Terra, mas que representa essa nossa ancestralidade que já foi dona da natureza. Outro animal muito bacana é o sapo. Por quê? Porque ele transita na água e na terra, ou seja, é um anfíbio, um animal que está acostumado a transitar tanto nas emoções quanto na manifestação. Então é um animal que consegue lidar com as suas emoções e manifestá-las, ou ao contrário, pegar suas manifestações e trazer para o seu campo emocional. Ah, não é à toa que tem aquela magia bem ruim de fazer, de amarrar o nome de alguém que você gosta na boca do sapo, porque você está pegando a parte emocional e a parte física, ou seja, você está manifestando o seu amor. Mas gente, vamos combinar que não pode fazer isso, não precisa fazer isso, né? Tem formas muito melhores de você conquistar a pessoa que você gosta, passando primeiro por arrumar a sua própria autoestima. Outro animal que está muito ligado ao sapo e aos dinossauros é o crocodilo ou jacaré. São animais pré-históricos que sobreviveram a muitas extinções que ocorreram, tem essa característica ancestral, essa característica de ter uma aparência inclusive ancestral, e ao mesmo tempo eles têm essa capacidade de transitar muito bem na água, mas também de acessar a terra. E além de tudo, eles têm um símbolo a mais. A mordida do crocodilo, do jacaré, é a mordida mais forte da natureza. Então eles têm um poder de apreensão muito grande. Ou seja, é como se a gente tivesse um poder de apreensão bucal muito grande, de atrair as pessoas através dos nossos argumentos, através da nossa fala. Olha que legal. Depois tem o tubarão, outro animal praticamente pré-histórico, né? Veio evoluindo até chegar nessa máquina perfeita de caça. E é um animal que está muito ligado com a regeneração, principalmente, ele é muito estudado, né, por a sua característica de regeneração, tá ligado a essa ancestralidade marinha, ou seja, aos primórdios da nossa existência, do nosso inconsciente. E uma coisa muito interessante é que o tubarão, a gente está tão acostumado a ver o tubarão naqueles programas de TV em que a gente joga carniça para ele vem atrás da carniça e os caras filmam, que a gente acaba associando ele simbolicamente com alguém que se alimenta de carniça. Mas ele, na verdade, é um grande predador, ele escolhe o que ele quer comer. Ele não é um animal que está ligado só a essa parte de carniça. A gente acabou associando. Então é a mesma coisa da águia, lembra? Mas a gente acabou associando simbolicamente com isso. E a carniça, essa questão da carniça está muito ligada com a questão da reciclagem das coisas no ciclo natural. Os insetos em geral são energias consideradas invasoras, mas alguns insetos como a abelha têm suas características especiais, como falamos no outro vídeo, como a cigarra, como a formiga. Cada um deles vai ter a sua representação simbólica. Então, entenda assim, pode ser invasor, mas esse invasor não precisa ser no sentido ruim. O fato de você ver uma formiga na sua casa é sinal que talvez a energia de trabalho esteja invadindo a sua vida. Outro animal bacana é a topeira, ele é cego, enxerga, mas cava túneis, ou seja, trabalha no inconsciente, trabalha buscando as coisas nas profundezas e não precisa do olho físico para isso. É tudo através da sua intuição, dos seus outros sentidos. Chegamos à girafa, um animal que é enorme, alto,
alto, que se alimenta das folhas. Então, dependendo da tradição que você segue, ele se alimenta das questões espirituais. Tá sempre com a cabeça elevada, com a sua consciência elevada acima de todos. No último vídeo falamos do leão, mas não falamos do tigre. O tigre, ele é muito parecido com o leão em termos de simbologia, porque as regiões onde ele habita, ele é quase como se fosse um rei da selva, mas ele tem uma diferença, normalmente ele é solitário. Então a gente tem um instinto predador felino solitário, no caso do tigre, e um instinto predador grupal ou coletivo, no caso do leão. Já que falamos do tubarão ali como alguém que simbolicamente ficou associado à carniça, a gente tem também, por exemplo, o urubu e o chacal. O urubu é um animal que transita na espiritualidade, o chacal é um animal que transita com as quatro patas na materialidade, mas ambos, separados por mundos diferentes, têm a mesma função, a reciclagem natural. Eles se alimentam de carniça, limpam, né, a natureza com a carniça, deixando só os ossos. Isso faz parte do processo de vida e morte da natureza. Outros dois grandes felinos são a onça pintada e a pantera negra. A pantera negra é então um felino associado aos nossos instintos da sombra, porque consegue se camuflar na sombra. A onça pintada se camufla na floresta, também um grande caçador, maior felino aqui da América do Sul. Então são animais que são instintos felinos, ou seja, mais individualistas, mais voltados para esse acesso intuitivo para outro mundo, mas que tem suas características próprias. Uma que transita muito bem na sombra, que é a onça pintada, a onça negra, né, a pantera negra, e a outra que transita muito bem pelas matas, que também são um aspecto do nosso consciente, mas um aspecto um pouco mais claro, não explorado, mas um pouco mais claro. Outro animal muito legal que é encontrado aqui no Brasil é o boto. E o boto é um animal bacana porque ele transcendeu a sua característica de animal. Ele é análogo ao golfinho no oceano, então o boto ele é considerado um psicopompo dos rios. E os rios estão ligados àquela energia de fertilidade na terra, de trazer riqueza. Então o boto é um psicopompo que está muito associado com riqueza, com fertilidade. E não é à toa que ele transcendeu esse papel de animal e virou a lenda do boto, que a gente conhece, que é um animal que dentro da lenda está associado ao boto, que usa o chapéu, que seduz as mulheres, ou seja, está extremamente associado à fertilidade. Outro animal muito bacana de falar é o rinoceronte. Ele é quase que um tanque de guerra da natureza, né? Com aquela carapaça, aquela couraça, quando ele parte em direção a alguma coisa, ele tende a derrubar, tirar do caminho. Então é um animal extremamente com uma energia ancestral, porque é um animal antigo, mas ao mesmo tempo com uma grande capacidade de proteção física. Então, por exemplo, imagina que você pode associar o rinoceronte a questões de saúde, a questões de proteger a sua saúde. Não é à toa que existem as lendas, todas com o chifre do rinoceronte, associando isso a uma proteção de caráter de saúde. Óbvio que isso é uma crendice, mas e acabou causando a extinção de muitos rinocerontes, mas é um animal extremamente ligado a essa coisa da saúde, da nossa saúde. Outro animal muito bacana é a chita, o animal mais rápido, chega a 120 km por hora, felino, ou seja, é essa coisa do acesso, do instinto solitário, do acesso ao outro mundo, e é aquele que quando se foca, consegue ir rápido os seus objetivos. Dentro do zodíaco nós temos o signo de Capricórnio, aquela cabra que escala montanhas. Então olha que legal, um animal extremamente voltado à manifestação à terra, quatro patas na terra, né, aquele casco, tudo ligado à manifestação à terra, mas que tem a capacidade de escalar as montanhas, os paredões de pedras mais difíceis, buscando justamente atingir o mais alto, o mais sutil, a espiritualidade lá em cima dessa montanha. E por fim eu queria falar do cervo, do gamo-rei, do veado, que aqui no Brasil acabou virando algo relacionado a algo jocoso com os homossexuais, mas a origem desse símbolo vem da Europa, e é um símbolo extremamente sagrado na Europa, porque muitas famílias escolhiam esses animais como símbolo das suas casas, ou como símbolos heráldicos das suas casas. Manja os escudos, as bandeiras das famílias da Idade Média, aquilo é uma ciência chamada heráldica, e cada símbolo daquele tem um motivo por estar ali, ou remete à terra, ou remete à família, ou remete a um casamento, ou remete a um feito, alguma coisa está ligada com aquele símbolo, e muitas famílias escolhiam animais para se representarem. Para quem assistiu Game of Thrones viu que isso era bem comum no Game of Thrones, porque isso vem herdado da Idade Média. E o cervo, o gamo-rei, o veado era muito escolhido, porque primeiro, um animal extremamente viril, segundo, um animal que tem aquela galhada que acompanhava as mudanças da natureza. Então, num determinado período do ano, o galhado, aqueles chifres caíam e eles renasciam, e aí as pessoas podiam observar os ciclos naturais através deles. Fora que eram extremamente majestosos, né, imponentes, aqueles grandes gamos reis extremamente imponentes, com esses chifres, né,
né, que representam essa conexão espiritual. Daí vem as coroas dos reis, né, são imitadas, muitas vezes imitações de chifres ou de características vistas na natureza. Então é um animal extremamente sagrado. No cristianismo primitivo, quando ele começa a entrar nos povos celtas na Europa, muitas representações de Jesus são feitas com chifres, justamente para representar essa nobreza que o cervo, o veado ou o gamo tinham e representavam para esses povos celtas, e depois isso herdado pelos europeus. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei de mais um monte de animais. Lembrando que isso aqui é só uma parte do substrato do que esses animais representam. Tem muito mais coisa que você pode estudar sobre cada um desses animais, entender a maneira de reprodução, entender como é que a topeira, por exemplo, se orienta. Tudo isso faz parte de um estudo simbólico para a gente aprender a interpretar melhor os nossos animais xamânicos lá dentro do xamanismo, para a gente entender melhor como interpretar quando a gente sonha com o animal. Então são ferramentas para dar um pouco mais de substrato para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esfirras instintuais e animalescas para vocês. Um beijo no coração. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal. E se você gosta dos nossos vídeos, torne-se um padrinho do canal. Vai lá no Catarse Conhecimentos da Humanidade. Tem várias categorias lá de padrinhos. Com certeza vai ter uma que você vai poder nos ajudar, nos apoiar e ainda vai ganhar presentes incríveis. Valeu, galera!